Fala galera do Aprenda, eu sou o professor Xande de Matemática. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre geometria. Veremos o nosso primeiro assunto de geometria, que é o assunto de ângulos. E ao final da aula vamos resolver 4 exercícios relacionados a esse assunto, certo? Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você receber sempre as novidades relacionadas ao nosso canal. Beleza? Vem muita coisa boa por aí. Então segura aí que a gente já volta. Bom, galera, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos. E é a nossa aula número 1, aula inaugural do assunto de geometria. Por quê? Porque geometria trabalha, assim, quase que na sua essência, com as figuras geométricas, os chamados polígonos. E polígonos querem dizer poli, vários, gonos, ângulos. Então são figuras que possuem vários ângulos. Então nada mais natural do que começarmos o nosso estudo de geometria plana sobre o assunto de ângulos, ok? Bom, ângulos são figuras, digamos assim, podemos dizer que são figuras geométricas formadas pelo encontro entre duas retas, dois segmentos de reta, como você queira chamar, ok? Então forma-se um ângulo. E para a gente começar, nós vamos começar classificando os nossos ângulos. Então a classificação dos ângulos, os ângulos podem ser agudos, se eles estiverem entre 0 e 90 graus. Nossos ângulos serão classificados de ângulos retos se eles estiverem exatamente 90 graus. Um dos nossos principais ângulos, nós vamos estudar somente esse assunto mais adiante no curso de geometria. Também temos os ângulos obtusos, que são ângulos maiores que 90 graus, porém menores que 180. Então, agudos, retos e obtusos. Esse conjunto desses 3 tipos de ângulos fazem parte do que a gente chama de ângulos convexos. Ângulos convexos, então, são ângulos que podem ser agudos, retos ou obtusos. Bem mais adiante, nós vamos citar os chamados polígonos convexos. São figuras que possuem vários ângulos que estejam entre um desses 3 tipos, agudos, retos ou obtusos. Ok? Mas vale destacar também um ângulo muito importante dentro da geometria, que é o ângulo raso, também conhecido como ângulo de meia volta, valor 180 graus. Vai ser muito importante o nosso estudo de geometria também. Ok? Bom, mas agora vamos falar um pouquinho sobre classificação relativa a 2 ângulos. Quando a gente compara 2 ângulos, como eles podem se classificar entre si. Então eu começo dizendo que a geometria chama de ângulos congruentes aqueles ângulos que são iguais entre si. Então, comparando 2 ângulos, se eles tiverem o mesmo valor, são chamados de ângulos congruentes ou iguais. Ok? Segunda classificação, comparando 2 ângulos, nós temos os famosos ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Cuidado que algumas pessoas se confundem na hora de identificar ângulos opostos pelo vértice. E como é que você pode fazer isso sem se confundir? Bom, se ângulos são formados pelo encontro de 2 retas, se você pegar essas 2 retas que formam o seu ângulo e prolongar essas 2 retas, conforme a nossa figura, então você vai gerar um novo ângulo. Esse novo ângulo, formado pelo prolongamento das 2 retas originais, é que dá origem ao seu ângulo oposto pelo vértice. E saiba que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, são iguais entre si. Ok? Outra classificação para comparar 2 ângulos são os nossos ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes são ângulos que estão um ao lado do outro, juntinho, coladinho do outro, e que possuem um lado em comum, uma reta em comum. Mas cuidado, que ângulos adjacentes não podem ter interseção entre eles. Eles têm um lado em comum, uma reta em comum, mas cada um dentro do seu próprio espaço. Ok? Ângulos adjacentes, já já vamos falar um pouquinho mais sobre eles.
E nós temos outros dois ângulos importantes, outras duas classificações quando a gente compara dois ângulos. São chamados ângulos complementares. Ângulos complementares são dois ângulos que são adjacentes, lado a lado, cada um no seu espaço, mas que somados dão 90 graus. Ângulos complementares. Dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus. Ok? Quando a gente conhece um dos ângulos, a gente diz que o complemento desse ângulo é o que falta para 90 graus. Isso quer dizer que se você tiver um ângulozinho x qualquer, o complemento desse ângulo x é dado como 90 graus menos esse x. Sendo que esse x pode ser qualquer coisa, pode ser um ângulo, pode ser uma expressão numérica. Complemento de alguma coisa, geometricamente falando, é 90 graus menos essa coisa. Ok? Também temos os ângulos suplementares. Ângulos suplementares são dois ângulos adjacentes, lado a lado, mas que somados são iguais a um ângulo raso, ângulo de meia volta, 180 graus. Ok? Da mesma forma, quando disserem para você suplemento de alguma coisa, significa 180 graus menos tal coisa. Então, suplemento de um ângulo x é 180 graus menos x. Ok? Beleza. Então, vimos as classificações, falamos sobre classificações relativas a dois ângulos, a um par de ângulos, e agora vamos aplicar isso aí agora quando os ângulos aparecem nas nossas retas paralelas. Ângulos formados em retas paralelas. Observe a nossa figura que se eu pegar um conjunto, um par de retas paralelas, a definição de retas paralelas são retas que, se a gente prolongar, essas retas nunca vão se encontrar. Ok? Mas eu vou além disso daí. Eu quero é a função que as retas paralelas exercem. Quando você encontrar retas paralelas numa figura qualquer, saiba que as retas paralelas têm a função de não alterar os ângulos que são formados sobre elas. Nós vamos ver isso já já, usando uma palavrinha chamada de transposição. Então, fica ligado. Bom, então observe a nossa figura que a gente tem um par de retas paralelas e nós vamos agora traçar uma transversal que vai cortar essas paralelas. Transversal é uma reta que corta, cruza as paralelas com uma inclinação qualquer. E observe que na nossa figura surgiram 8 ângulos. 4 em cima, 4 embaixo. Os 4 de cima vamos chamar de A, B, C e D. Os 4 de baixo, E, F, G e H. Ok? Ótimo. Esses ângulos eles vão se classificar da seguinte maneira. Observe que você tem vários ângulos que estão lado a lado um com o outro, são adjacentes. Qualquer parzinho de ângulos adjacentes da nossa figura serão sempre suplementares, formam 180 graus. Qualquer parzinho de ângulos adjacentes que você escolher ali na nossa figura. Ok? Então vamos combinar uma coisa? Dentro da classificação que eu vou trazer para vocês agora, vamos deixar de lado os ângulos adjacentes, porque a gente já sabe na nossa figura que sempre são suplementares. Ok? Então, deixemos de lado os ângulos que forem adjacentes. E nós vamos classificar os nossos ângulos agora da seguinte forma. Os ângulos que aparecem nas retas paralelas, eles podem ser alternos ou eles podem ser colaterais. Essas duas classificações estão relacionadas na nossa reta transversal. A palavra colateral quer dizer mesmo lado. Então, dois ângulos colaterais são dois ângulos que estão de um mesmo lado da nossa reta transversal. Ou os dois estão à esquerda, ou os dois estão à direita. Ângulos colaterais, de um mesmo lado. Já ângulos alternos são ângulos que, com relação à nossa transversal, eles alternam as suas posições. Uma à esquerda, outra à direita. Alternos, posições alternadas, colaterais de um mesmo lado da transversal. Ok? Agora, tanto os alternos quanto os colaterais, eles podem ser classificados também como internos e externos.
Então você tem alternos internos, alternos externos. Colaterais internos, colaterais externos. Para ser interno ou externo, essa classificação está relacionada às retas paralelas. Se os seus ângulos estiverem entre as paralelas, eles são considerados internos. Se eles estiverem fora das paralelas, então eles são considerados externos. Ok? Então, na nossa figura, vamos identificar os alternos internos, que na nossa figura são os ângulos C e E, um de cada lado da transversal, porém os dois dentro das paralelas. E os ângulos D e F. C e E, D e F, alternos internos. E na nossa figura, os alternos externos são os ângulos A e H e os ângulos B e G, alternos externos, um de cada lado, porém fora das paralelas. Ok? Beleza. Agora vamos identificar os colaterais internos. Na nossa figura, os colaterais internos são os ângulos C e F, C e F, e os ângulos D e E, colaterais internos. Ok? Colaterais externos, de um mesmo lado, porém fora das paralelas. Nós temos os ângulos A e G, de um mesmo lado, fora das paralelas, e nós temos os ângulos B e H, de um mesmo lado, fora das paralelas. Ok? Tudo bem com relação à identificação desses ângulos? Ótimo. Agora vamos ver o que acontece com eles. Observe que nós identificamos 4 pares de ângulos alternos, não importa se são internos ou externos, ok? Nós vamos pegar um deles, qualquer um deles. Por exemplo, se eu pegar os dois ângulos que são alternos internos que estão nas posições C e E, exemplo de um deles, você pode escolher qualquer um dos 4 pares, C e E. Observe que o ângulo C está em cima e o ângulo E está embaixo. Nós vamos usar aquela ideia que falamos da transposição de um ângulo. O que é transposição de um ângulo? É transportar um ângulo para uma outra posição, para que faça com que os ângulos se aproximem uns dos outros e seja mais fácil classificar. Então, por exemplo, eu pego o ângulo C e E, por exemplo, e nós vamos pegar o nosso ângulo E e vamos transportar esse ângulo para cima, para perto do ângulo C. Quando nós pegamos o ângulo E e transportamos esse cara para cima, ele coincide com o nosso ângulo A da figura. Então, o ângulo E, ele fica exatamente igual ao ângulo A, congruente. E observe que o ângulo E agora, nessa nova posição, ele é oposto pelo vértice ao ângulo C. E os opostos pelo vértice nós vimos que são iguais. Ou seja, qualquer ângulo alterno que você tiver, seja ele interno ou externo, quando feita a transposição, eles sempre serão opostos pelo vértice. Consequentemente, os opostos pelo vértice são iguais. Então, todo ângulo alterno sempre será igual. Não importa se é interno ou se é externo. Ok? Vamos fazer o mesmo com os colaterais? Colaterais nós temos 4 pares, vamos pegar um parzinho desses qualquer, beleza? Por exemplo, observe o nosso ângulo B e o nosso ângulo H, colaterais externos. Eu vou pegar o nosso ângulo B que está lá em cima e vou transportar esse ângulo para perto do ângulo H, fazer a transposição do ângulo B. Quando eu fizer essa transposição do ângulo B, ele vai coincidir com o ângulo F. E coincidindo com o ângulo F, observe que agora ele está lado a lado com o ângulo H, ou seja, eles se tornaram adjacentes. E ângulos adjacentes na nossa figura são sempre suplementares, a soma das 180. Isso quer dizer que qualquer parzinho de colaterais que você pegar na nossa figura, após a transposição, eles sempre se colocarão numa posição de ângulos adjacentes, consequentemente suplementares. Todo ângulo colateral é suplementar. Beleza? Então, o que nós vimos de ângulo são todos esses itens, certo?
Eu espero que você continue aí, que agora nós vamos fazer 4 exemplos relacionados a esse assunto de ângulos, ok? Então fica ligado, olha o nosso primeiro exemplo, é o nosso exercício número 5 da nossa lista. Então acompanhe. Se na figura ao lado temos 2 retas paralelas e 2 transversais, a soma alfa mais beta mais gama vale... Bom, observe que nessa figura nós temos 2 paralelas e 2 transversais e alguns ângulos indicados e precisamos descobrir o valor dos 3 ângulos desconhecidos, certo? E nós vamos começar então observando que existe um ângulo de 60 graus na reta de cima que, pelo princípio da transposição, transportar um ângulo para uma outra posição, aquele ângulo de 60 graus, trazendo ele para baixo, ele se localiza então ao lado adjacente ao ângulo gama, certo? Bom, e com relação a esse ângulo de 60 graus, nós temos um ângulo que é o suplemento de 60 graus, 120 graus, dentro do triângulo formado. E esse ângulo de 120 graus é oposto pelo vértice ao ângulo gama. Logo, gama tem o mesmo valor, é congruente ao ângulo de 120 graus. Certo? Ainda observando dentro do triângulo, nós temos um ângulo de 120 e um ângulo de 45 que totalizam 165 graus. Para completar o nosso triângulo, 180 graus, então ainda resta um ângulo de 15 graus. Ótimo. E esse ângulo de 15 graus, ele é adjacente ao ângulo beta. Logo, beta é o suplemento de 15 graus, que tem valor 165. Além disso, esse mesmo ângulo de 15 graus, existe um outro oposto pelo vértice a ele que tem o mesmo valor, pois são congruentes. Bom, esse ângulo de 15 graus que a gente acabou de encontrar, se agora utilizarmos novamente o princípio da transposição, transportar esse ângulo de 15 graus para a reta paralela de cima, esse ângulo de 15 graus ele coincide com o nosso ângulo alfa. Então, o valor do ângulo alfa, 15 graus. Ok? Então, sendo assim, nós temos alfa valendo 15, beta 165 e gama 120. O texto pedia a soma desses 3 ângulos, portanto, essa soma é igual a 300 graus, o que nos dá o item C. Questão número 8. O ângulo formado pelas bissetrizes de 2 ângulos adjacentes mede 65 graus. Se um deles mede 48 graus, qual a medida do outro? Bom, vamos começar então desenhando um ângulo e um segundo adjacente a ele. Lembrando que ângulos adjacentes são ângulos que possuem um lado em comum. Então, traçamos aqui 2 ângulos adjacentes. E segundo o texto, também temos as bissetrizes de cada um desses ângulos. Então, temos uma primeira bissetriz, onde divide esse ângulo em 2 ângulos iguais. Vamos chamar esses ângulos de alfa e alfa. E vamos traçar a segunda bissetriz, onde também divide em 2 ângulos iguais, mas não sei se é igual ao primeiro. Então, vamos dividir em 2 pedacinhos que eu vou chamar de beta e beta. Certo? Segundo o texto, o ângulo formado entre essas bissetrizes, por essas bissetrizes, vale 65 graus. Então, nós já podemos afirmar numa primeira equação de que a soma de alfa mais beta, um pedacinho alfa mais um pedacinho beta, é de 65 graus. Certo? E a outra informação é que a medida de um desses ângulos vale 48. Então, vou dizer que um desses ângulos seria o nosso ângulo 2α. Seria um dos 2 ângulos adjacentes. Então, o nosso ângulo, que seria 2α, vale 48. Então, temos aqui uma segunda equação e isso nos gera que α vale 24 graus. Ok? Então, se nós substituirmos essa segunda equação, esse segundo resultado dentro do primeiro, então nós temos que 24 no lugar do ângulo alfa mais beta vale 65. Então, o valor do nosso ângulo beta é de 41 graus. Mas observe que ele disse que um dos nossos ângulos, aqueles iniciais, valia 48. E eu chamei esse ângulo de 2α. E ele me pede o outro,
só que o outro ângulo é formado por 2 pedacinhos beta. Então, se beta vale 41, o nosso ângulo 2β vale 82 graus, o que nos dá, então, letra D. Certo? Entendido? Bom, continuemos o nosso terceiro exemplo dessa aula. Olha o exercício número 9 da nossa lista. Pega o material que sempre está na descrição, imprime, rabisque nele, observe a questão de número 9. Bom, quanto ao nosso próximo exercício, diz o seguinte: sobre dois ângulos, tem-se que, se um deles aumentar 10 graus, os dois se tornarão complementares. Se o quádruplo da diferença entre eles é o suplemento do menor, quanto mede o maior ângulo? Bom, então vamos começar definindo aqui os nossos dois ângulos e eu vou definir um deles como sendo menor e o outro como sendo maior. Então, chamei de alfa e beta os meus ângulos e considerei alfa o menor e beta o maior. Se você quiser fazer o contrário, à vontade, ok? Foi aleatório. Bom, então ele diz para a gente que se nós aumentarmos um desses ângulos em 10 graus, os dois se tornarão complementares. Então, eu peguei o nosso ângulo alfa e aumentei 10 graus. Então, com esse aumento de 10 graus, quando ele se junta ao outro ângulo beta, então eles são complementares, ou seja, a soma dá 90 graus. Temos a nossa primeira equação da primeira informação dada no texto, correto? E, consequentemente, nós temos, isolando o ângulo alfa, temos que alfa vale 80 menos beta, ok? Isso vem da primeira informação. Agora, da segunda informação, ele diz o seguinte: se o quádruplo da diferença entre esses ângulos é igual ao suplemento do menor, então vamos lá, o quádruplo da diferença entre eles. Por isso eu defini um menor e um maior, porque na subtração eu vou fazer o maior menos o menor. Não podemos ter elementos negativos dentro da nossa geometria. Então, o quádruplo da diferença será igual ao suplemento do nosso menor ângulo. Suplemento de alguém é 180 menos alguém. Como eu defini o menor ângulo como alfa, suplemento do menor, 180 menos alfa. Correto? Então, temos como consequência disso, distribuindo a multiplicação, 4β menos 4α, igual a 180 menos alfa, e reorganizando essa expressão, temos 4β menos 3α, valendo 180 graus. Vamos então substituir o que nós encontramos na primeira informação dentro da segunda. Então nós temos 4β menos 3α, só que no lugar de alfa colocamos 80 menos beta, igual a 180 graus. Distribuindo, é isso que nós temos. 4β menos 240 mais 3β na distributiva, igual a 180. E 7β valendo 420 graus. Resultado, beta igual a 60 graus, sendo que beta é o nosso maior ângulo. E é exatamente o que está sendo pedido na questão. Então, resposta, item B. Valeu. Bom, para fechar então, agora observe o exercício de número 10 na nossa lista. Vamos fechar com esse exercício. Espero que você tenha gostado dessa aula, feito os exercícios. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que além de receber um material de altíssima qualidade, tenho certeza que você vai gostar, também tem algumas resoluções dos exercícios desse material. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato conosco, seja através do Instagram, através do próprio YouTube, ok? A gente está aqui para poder ajudar vocês. Então observe a questão de número 10. Bom, agora o nosso exercício número 10 diz o seguinte: na figura ao lado, no nosso caso abaixo, determinar o valor do nosso ângulo alfa. Observe que na figura temos um ângulo 2α, um ângulo de 136 e um outro ângulo alfa. E embora na questão não venha dizendo, nesse enunciado, mas as retas R e S da figura, elas são paralelas, ok? Faltou nessa questão, mas as retas são paralelas. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer nessa questão, eu tenho retas paralelas R e S, cortadas por duas transversais. Eu costumo dizer que evite ao máximo possível você criar retas. Então, meu conselho é: aproveite as retas que já existem, prolongue essas retas para que você possa gerar
polígonos, figuras, formas geométricas, ok? Então é isso que nós vamos fazer inicialmente. Nós vamos prolongar uma das nossas transversais. E observe que nós formamos um triângulo. E a nossa intenção agora é buscar os ângulos desse triângulo. E o primeiro ângulo seria o suplemento de 136 graus, uma vez que nós prolongamos a reta. Então é uma mesma reta. E agora nós formamos meia volta sobre ela, um ângulo de 180. Então, suplemento de 136, 44 graus. Ótimo. Agora, se nós utilizarmos a ideia dos opostos pelo vértice, o ângulo alfa que estava fora das nossas paralelas, nós jogamos para dentro do nosso triângulo. Ângulo alfa, opostos pelo vértice, são idênticos, são congruentes. E usando a ideia da transposição, o nosso ângulo 2α que está em cima, nós vamos trazer esse ângulo para baixo. E pela transposição, ele para agora nessa nova posição dentro do triângulo. São congruentes também, valendo 2α. E como a soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, nós temos α mais 2α mais 44 igual a 180. 3α valendo 136. Valor de alfa 136 sobre 3, que dividindo dá 46,3, é uma dízima, 46,33. Se nós separarmos a parte inteira da parte decimal, a parte decimal precisa ser convertida numa subunidade, que seria grau, minuto e segundo. E como são medidas sexagesimais, variam de 60 em 60, para transformar de uma unidade para outra, basta multiplicar por 60. É isso que nós faremos. Multiplicando por 60, no caso 60 minutos, então nós teremos como resultado aproximado 45 graus inteiros e 20 minutos inteiros também. Vai dar quase 20 minutos, por isso medida aproximada, o que nos dá como resultado o nosso item C. Beleza? Valeu, galera. Bom, galera, então essa foi a nossa aula de hoje, aula número 1 sobre ângulos, aula número 1 da geometria plana. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, fique conosco, ative as notificações, se inscreva no nosso canal que tem muita aula por vir. Então, nosso objetivo é preparar você para a sua prova do Enem ou qualquer outra prova que você precisar fazer. Certo? Então, te aguardo nas próximas aulas. Valeu, galera!